tentando ajeitar a câmera. Sozinha não tá muito fácil não, mas vai dar certo. 1, 2, 3, já. Oi, gente. Eu não sei o que é que eu faço. Eu nunca sei o que é que eu faço. Se eu faço olá, pessoas incríveis. Eu não sei o que é que eu faço, mas enfim. E o que eu queria compartilhar hoje com vocês é falar um pouco mais sobre o que eu vivi no ano passado, né? Em alguns vídeos eu já tratei do assunto, em um específico eu falei, foi uma pregação, foi um momento que eu tive com algumas mulheres lá e eu compartilhei um pouco sobre a situação que você está vivendo. Ela não define a sua identidade ela é muito maior do que qualquer circunstância, situação ou coisa. E em outro vídeo eu falei sobre o cuidado consigo mesmo, e aí a gente pode colocar aqui pra depois você ter acesso. Mas se tem assim um título que eu queria falar contigo nesse vídeo, é sobre não se abandone. Fazendo uma retrospectiva do momento que eu tava vivendo, que talvez foi até então, até aquela época, foi o momento mais difícil que eu vivi, porque estavam acontecendo coisas com o meu corpo fisicamente que eu não conseguia discernir, eu não conseguia ter controle naquele momento específico. Então eu não sabia o que era tudo novo e era meio que assustador o que eu tava vivendo. Eu comecei a entrar num processo de autoconhecimento para eu sair daquela situação de crise, de momento que eu tava vivendo. E algumas coisas eu aprendi e eu queria meio que passar isso pra você. Sei que não é uma receita médica assim, ou 5 passos ou 3 passos que você vai fazer e vai cessar isso na sua vida, mas foram alguns aprendizados que eu tenho carregado desde então e tem servido pra minha vida, e eu tenho que ficar muito alerta, porque não é porque eu vivi aquele momento de crise de ansiedade e hoje eu me encontro mais estável que vai ser assim pro resto da vida. Eu acho que naquele momento o meu corpo tava vivendo uma sobrecarga, realmente a minha mente tava vivendo uma sobrecarga e eu tinha me abandonado, né? Eu não conseguia discernir o que era que eu tava vivendo aquele momento, mas hoje, tendo saído daquela crise, eu consigo ver que talvez eu tava vivendo no automático, eu tinha me abandonado. Então, o que eu queria deixar pra você é que eu não sei se você já viveu, se você está vivendo ou quem sabe você vai viver, eu espero que não, mas ter vivido a crise de ansiedade, por mais difícil que tenha sido o processo desse dia a dia e dessa melhora, desse constante autoconhecimento e desse autocuidado que eu tenho tido comigo mesmo, ele tem me feito não só bem refletir sobre mim, mas também sobre muitos que estão ao meu redor, né? Eu acho que a gente tá vivendo na era que todo mundo tá vivendo, né? Se você tá vivendo nesse planeta, nesse exato momento, a gente vive sob muita informação, a gente vive muito sob a era do desempenho, da performance, etc. E aí você tem que dar conta de um monte de coisa ao mesmo tempo. Enfim, eu sei que em algum momento o meu corpo especificamente ele deu um papocado grande, e foi quando eu percebi, hoje tendo saído dessa situação, que eu não estava tendo esse autocuidado. Eu não sabia mais quais eram os meus hobbies, eu não estava colocando algumas coisas pessoais mesmo pra frente, eu estava vivendo muito no automático, eu estava vivendo muito em prol de outros e eu estava me esquecendo. Então eu acho que todo cuidador, toda pessoa que tem um propósito de vida, que entende, né, de Deus para as pessoas, tem que entender que esse processo de autocuidado, ele é uma das formas como Deus se revela, né? Se você conhece a Deus, se você tem um relacionamento com Deus, você tem que ter esse autocuidado, né? Você tem que gerenciar as suas emoções das mais variadas formas, não só no seu relacionamento com Deus, mas também através, se você precisar, em algum momento, de uma ajuda profissional para lidar com isso, com esse turbilhão de coisas que vão acontecendo à nossa volta. E particularmente eu não vejo nenhum problema nisso, pelo contrário, eu encontrei também nesse cuidado comigo, esse momento de eu parar uma vez na semana e ter 1 hora ali com um profissional, cuidando de mim, eu abrindo o meu coração, eu falando de coisas que às vezes nem eu
sei lá, que nem eu sei como lidar muito bem, como processar. Então eu falei muito sobre a questão do não se abandonar, né? De você prestar atenção nos sinais que o seu corpo tá dando, de você entender que você é corpo, alma e espírito, de você não se considerar porque você tem uma vida espiritual, você não é um super-herói, você não tem o domínio sobre todas as coisas. Pelo contrário, quanto mais você tem uma vida espiritual, pelo menos na minha crença, mais você vai entendendo que você perde o controle mesmo das coisas, no sentido, você não tem como controlar o seu amanhã, você não tem como ter controle sobre o seu futuro, né? Então todas essas questões, elas vão afligindo muito e elas vão sendo como se fosse algo a mais, um peso a mais dentro de nós. E no meu caso eu explodi na crise de ansiedade, né? Eu perdi total controle sobre mim em alguns momentos específicos, e eu também percebi que não só eu tinha me abandonado, né, entre questão de hobbies, questão de exercício físico, questão de ter uma alimentação mais balanceada, por estar vivendo tanto no automático e na alta performance, digamos assim. E aí eu também vi uma coisa muito importante, que é muito comum a gente, quando tá vivendo uma situação meio delicada na nossa vida, talvez seja natural do ser humano, né? Como a gente nasceu para viver em sociedade uns com os outros, a gente pode ter uma tendência em algum momento a pensar que o outro vai resolver a nossa situação, né? Que, sei lá, os seus amigos têm responsabilidade, os seus pais têm total responsabilidade, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, meio que você acaba terceirizando. Eu sempre gosto de falar muito isso nos vídeos, porque a autorresponsabilidade, o olhar pra si, o autoconhecimento, o você não se abandonar, ele vai ser sem dúvida a chave para o seu processo de cura. Então, o que eu quero te dizer é: não se abandona. Prioriza a si, e eu não tô dizendo com isso que você deve ser egoísta e esquecer tudo à sua volta e o mundo inteiro, e você não fazer mais obras pra alguém, obras de caridade, generosidade. Não tem nada a ver com isso, eu não tô falando nada disso, mas eu tô falando que não se perca em meio ao que você faz. Presta um pouco atenção de onde tá vindo isso, pra você ir processando, pra você ir cuidando de si, pra você viver a sua melhor versão, pra que você possa cumprir o seu propósito, porque com certeza a sua saúde, ela é muito importante, das mais variadas formas, em todos os aspectos da sua vida. Que de alguma forma o meu mundo inspire o teu mundo, e se te faz bem, compartilha, curte esse vídeo, que é a melhor forma de você propagar as mensagens que estão sendo processadas dentro do meu coração, dentro do seu, e quem sabe de alguém que também tá precisando. E é isso, se inscreve no canal e compartilha com mais pessoas se te faz bem. Tchau!